vou mostrar para vocês agora uma outra forma da gente elaborar o documento, que eu acredito que vai ser uma das mais utilizadas, que é poder fazer o ofício no Word, em algum editor de texto fora do CIGAD, e depois fazer o upload desse documento. E ele vai poder, a gente tem duas alternativas, pode fazer ele sem assinatura e assinar no CIGAD, que eu vejo que é uma forma muito interessante, por enquanto, porque vem com aquela informação impressa lá no documento, né, de que enquanto a gente estiver na fase híbrida. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os arquivos. Para quem estiver testando junto comigo, eu vou colocar no chat o link aqui, e ali tem alguns arquivos prontos já, tá? Então, eu vou fazer agora esse com um colaborador. Pra vocês verem depois como vai ficar. Vou colocar minha colega do RH aqui junto comigo. Agora que eu acrescentei a Daiane, alguém perguntou, tá, mas e o diretor administrativo pode fazer o ofício da diretoria em que momento, né? A partir do momento que um colaborador, que ele for acrescentado como colaborador. Então, eu sou da STCom, eu estou acrescentando um colaborador que é do RH. Então, agora, essa funcionária do RH, quando ela entrar no CIGAD dela, ela vai conseguir visualizar esse meu documento aqui. Depois que a partir do momento que eu salvar ele, né? Ela vai conseguir depois entrar aqui nessa mesma tela de edição. Se eu quiser que ela acrescente informações aqui no editor de texto, ou se ela tiver com um arquivo em PDF lá e eu queira que ela faça o upload do arquivo, eu vou preencher os metadados, ela vai fazer o upload, né? A gente pode dividir o trabalho. Então, vou acrescentar aqui minhas comunicações. Aqui, tudo com asterisco. Eu vou fazer upload, mas eu tenho que preencher, porque esses são os metadados, a gente não pode esquecer disso. Então, ó, já está o solicitante, o assinante, interessado. Agora aqui é muito importante, gente, ó. O CIGAD está mostrando para mim que o próximo número disponível é o 59. Deixa eu pegar o meu arquivo aqui. Ofício sem assinatura. O ofício desses arquivos que eu passei para vocês, o arquivo que está com o nome ofício sem assinatura, em PDF, se vocês abrirem ele, vocês vão ver, ele já está prontinho, tá? Tá lá, ó, ofício 59 STCom. Eu fiz no Word esse documento aqui, ó. Ele já tem o assunto, já está com a data de hoje. Esse aqui é o que tenho que fazer tudo, né? Coloquei já o fechamento aqui, ó, endereçamento, mas ele não tem nenhuma assinatura, tá? Mas vocês viram que eu coloquei o número 59 nele. Então, ó, é importante isso, é para isso que é importante essa informação. Se eu quiser fazer um documento de upload, eu venho, abro o CIGAD, pego o número aqui, coloco lá no meu editor de texto, depois gero o PDF. Agora, como eu vou fazer upload, eu sou obrigada a escrever o número. Eu vou deixar 100 para vocês verem o que vai acontecer. Importante que essas informações coincidam, tá? Que o que eu coloquei no assunto lá no meu documento seja preenchido corretamente aqui. Porque
A gente da comunicações, quando formos conferir o documento, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. O Wagner vai demonstrar depois. O meu documento lá eu fiz para o Diogo da Materiais. Ó, que eu falei, se tem algum problema lá em relação com o banco de dados do RH, tá vendo? Ó, ele não está entendendo que o Diogo é o responsável pela área. Não tem problema, eu posso escrever o nome dele aqui. Se tivesse tudo certinho no banco de dados, quando tiver esse tipo de problema, a gente tem que ir conversando no RH para ver se o banco de dados está atualizado. Se não tiver, aí trazer a questão para o GDoc, né, para o CGS. Então, ó, eu vim por nome, digitei o nome do Diogo. Vocês estão vendo que tem uma opção por grupo aqui? Eu não vou falar sobre ela agora, porque ela é interessante para quando for ofício circular, e que eu vou falar na segunda-feira. Então, o supervisor técnico de sessão, ó, vocês veem que quando eu selecionei o Diogo aqui, a materiais aqui em cima, não puxava o Diogo, né? Mas que quando eu coloco o nome dele, vem preenchido que ele é o supervisor da sessão. Então, alguma questão aí entre o CIS-RH e o CIGAD. Agora, eu não quero, então, usar o editor de textos do CIGAD, e é importante falar para vocês que esse editor, ele está bem limitado, né? Por enquanto, os desenvolvedores estão buscando aí uma solução melhor. Então, ele é interessante para fazer textos bem simples, curtos, tá? Eu acho que por enquanto é bem interessante usar a parte de upload mesmo, ela fica bem prática. Tá se buscando uma solução para. Porque eu também vejo que é uma alternativa interessante usar o editor de texto, né? Ainda mais se a gente tiver os modelos prontos já no CIGAD. Então, eu vou fazer um upload agora. Ó, ele já está até dando umas informações para a gente aqui, ó, que eu tinha falado. Verifique se a numeração informada em dados de identificação corresponde ao número do documento a ser carregado, né? Lembra que eu falei? O número do arquivo em PDF é o mesmo que o CIGAD está mostrando aqui? É importante. E precisa escrever o número aqui dentro da caixinha. Eu vou deixar sem de propósito. Então, eu vou fazer upload desse arquivo aqui, o ofício sem assinatura, em PDF. Tá. Vou colocar um. Tem um documento aí que chama modelo anexo, se vocês quiserem colocar. Então, modelo anexo. Vou pôr um anexo também no meu documento. Então, no upload é só o arquivo do ofício, tá, gente? Se tiver complemento, se tiver uma planilha que vai junto, se tiver um outro arquivo, né, ele tem que ser carregado na parte de anexos. E vou salvar. Vou salvar e finalizar já. Olha lá. Olha lá que eu falei, erro ao salvar o documento. Então, sempre que for upload de documento, eu sou obrigada a preencher o número aqui. Por que a gente toma esse cuidado? Que é justamente para a pessoa, o CIGAD não preencher automaticamente, quando for upload, e a pessoa verificar se o número que está lá no PDF está correspondendo ao número que ela digitou aqui. Então, nesse tipo de situação de upload, eu sou obrigada a escrever o número. Agora sim, eu vou salvar e finalizar. Ó, vocês lembram que eu coloquei um colaborador quando eu comecei a criar o documento? Então, eu finalizei, mas o documento não foi para assinatura ainda, porque a Daiane, que eu coloquei como colaboradora, ela precisa entrar no CIGAD e finalizar ele também.
Enquanto ela não fizer isso, esse documento não vai poder ser assinado. Ele ainda pode ser editado, ele pode ser excluído, a gente pode visualizar o documento aqui. Eu não visualizei, né? Tá aqui. Aqui está só o ofício, né? Foi o arquivo que eu carreguei. Se eu vier aqui em detalhes, eu tenho visualizar aqui, que vai ser o ofício, e os anexos estão aqui embaixo, ó. Mas tem jeito de ver o documento, é, tanto o ofício como o anexo no mesmo arquivo também. Isso está lá na parte da comunicações, na conferência de documentos, tá? Eu vou sair aqui rapidinho e vou entrar com o usuário da Daiane para poder finalizar. A central de acesso, gente, a senha, nessa versão de testes, a senha para qualquer usuário é esse Unesp 1 que eu passei para vocês, tá? No caso da Daiane, não é meus documentos, tá? Ela é uma colaboradora. Então, o ofício que eu fiz, ele não aparece aqui. Ele aparece na parte de baixo, no documentos em que colaboro. Então, é importante se atentar a esses detalhes, né? O documento que eu sou o produtor, o documento que eu estou colaborando, se é só assinante, né? Isso faz diferença para o lugar que o documento vai aparecer aqui na tela. Então, a Daiane vê aqui essas informações, ó, a Aline já finalizou, ela precisa finalizar também. Ela pode entrar aqui na edição, mexer em alguma coisa que eu tenha feito, se ela quiser, tá aqui. Só que ela não consegue se excluir, tá vendo, ó, como colaboradora, porque eu que sou a criadora do documento. Ela só está colaborando. Então, vamos supor que a Daiane não está, se ela não tivesse finalizando, eu não preciso da colaboração dela e eu preciso mandar esse ofício para frente. Eu poderia voltar lá, excluir ela e aí sim mandar o documento para assinatura. Então eu vou finalizar a minuta aqui como a Daiane. Então sumiu, está finalizado. Só que eu que sou assinante, né? Então eu vou precisar voltar lá no Cigad para poder assinar no meu usuário. Coloquei a minha senha. Ó, o documento foi finalizado, está aparecendo aqui, ó, que tem um documento para assinatura. Eu não vou assinar ele ainda, porque eu quero mostrar para vocês a assinatura em lote. Então, eu vou aproveitar para fazer mais um upload. Agora, eu vou fazer de um documento com assinatura já. Então, ó, tem um arquivo aí, se vocês quiserem fazer junto comigo, volta lá para criar um documento novo, em elaborar novo documento. E na pastinha que eu passei para vocês tem o ofício com assinatura. Eu vou abrir para vocês verem que eu assinei com o ICP Edu. Então, ó, eu já sabia que ia ser o ofício 60, eu já coloquei aqui que é o ofício 60. Esse eu fiz para o diretor. E tem a minha assinatura aqui. Vocês querem verificar se a assinatura, essa assinatura DCP Edu é válida mesmo? Tem alguns lugares que a gente pode entrar para verificar, né? Nem esse verificador do governo federal. Posso passar para vocês por aqui no chat. O nosso também, né? Tem esse outro aqui. Verifica no mesmo lugar.
Então, se você colocar lá o ofício com assinatura, ele vai falar que o meu documento. Por que o documento com assinatura eletrônica não tem a mesma assinatura, não tem aquelas mesmas informações do CIGAD? Vocês estão vendo? Ó, aqui só fala que fui eu que assinei, meu CPF, a data, a hora, mas não tem um endereço, não tem um código que eu possa pegar um papel impresso, ir num navegador, digitar e verificar a autenticidade. Né? ICP Edu, a GovBR, são essas assinaturas que vêm com essas informações aqui. Então, se a pessoa traz o papel impresso com essa assinatura, para a gente não tem validade no protocolo, porque não tem como eu verificar se esse documento é autêntico mesmo, né? Eu tenho que receber ele eletronicamente para poder fazer isso, entrar em um desses verificadores de assinatura e conferir, Aline, ó. Oi, Chico. você pode repetir essa fala, por favor? Eu quero que fique isso bem claro. É, os documentos que são assinados com a. Deixa eu abrir o arquivo aqui de novo, para vocês verem. A Posso GovBR. parecer chato, mas Não, não, mas é pertinente. Por que que quando alguém chegar no protocolo, enquanto nós estivermos nessa fase híbrida? Ah, e o professor assinou aqui a alteração de férias dele com a ICP Edu ou com a GovBR, e aí o assessor do departamento chega na comunicações para protocolar. Isso é só uma cópia de um documento. Não tem como a gente verificar a autenticidade. Eu poderia simplesmente gerar um PDF e digitar essas informações aqui e fazer parecer se passar por um documento autêntico. Eu não tenho o endereço como aquele do CIGAD, deixa eu ver se eu acho. Não, vocês lembram, né? Tinha lá o https://www.nesp.br/autenticador e aí na frente tinha um código. Os documentos assinados no CIGAD vão vir com aquela informação. Então, se a pessoa assinar no CIGAD, imprimir e trouxer para a gente, você consegue digitar aquele endereço no navegador, digitar o código, e aí vai aparecer uma versão online, eletrônica do documento na tela. No site vai aparecer que o documento é válido, que ele foi assinado eletronicamente. Assim como a justiça, né? Os ofícios que a gente recebe da justiça, esses às vezes de pensão alimentícia, alguma coisa, vocês podem receber o documento impresso, tem como a gente digitar lá, entrar no site e validar o documento, né? A gente tem acesso àquelas certidões que vêm do INSS hoje, elas vêm com um endereço, com um código para a gente poder verificar a autenticidade da certidão, né? Então, apesar de a gente receber uma cópia impressa, é um documento que a gente consegue validar a partir do impresso. Já os documentos com assinatura Gov, BR, ICP, Edu, e o ICP Brasil muitas vezes também, né? Não tem aquela informação impressa no documento, né? Registrada no documento. Então, não tem como eu pegar um papel e querer aceitar. Ele tem que vir, como o Zeca fala, num pendrive ou pelo e-mail. E esse documento tem que ser mantido em meio eletrônico. É para isso que o CIGAD vai servir. Né? Hoje a gente já está bem perto, né? Oficialmente a gente não tem como receber por e-mail, a gente só poderia manter num drive, né? Alguma coisa assim. Mas quando o CIGAD conseguir receber todos esses documentos, eles vão ficar preservados ali. E, inclusive, o CIGAD vai fazer essa verificação para a gente, se tem assinatura, se é uma assinatura autêntica. Mas se vocês quisessem conferir se a assinatura é autêntica, mesmo antes de subir no CIGAD, ó, eu fiz a verificação. Então, ele está trazendo as mesmas informações, ó, a data, a hora que eu assinei, que eu estou usando uma assinatura eletrônica avançada, que é ICP Edu, né, tá aqui.
Eu vou voltar aqui para o nosso documento. Aline, tem uma pergunta do Éder aqui sobre a questão de assinatura, que é às 10h28, acho que você vê. Uhum. O Éder, você quer explicar um pouco melhor? Você fala isso dentro do CIGAD, né? Ou o documento assinado no PDF? Dentro do CIGAD, tá. Não, ele vai ficar lá. Eu vou fazer uma simulação com todos, com mais de um assinante. Mas é só a pessoa entrar e assinar. Vai ficar disponível para assinar. Assim que finalizado enquanto minuta, ele fica disponível para os assinantes. E ele só vai para frente depois que todo mundo tiver assinado, né? Ele só vai para a conferência das comunicações depois que tiver assinado. Mas se eu for assinante, o Wagner for um assinante, ele, assim que tiver finalizado, o Wagner já pode assinar. E o feito fora do... Por um documento... Aline, Pode falar. na verdade, é uma situação, eu vou dizer hipotética. Vamos lá, a gente tem um documento onde 4 pessoas vai assinar eletronicamente. Pode ser de determinados campos. Eu crio uma lista para essas assinaturas dessas 4 pessoas. Não, Éder, você vai acrescentar todos eles no documento, no ato da criação. Eu vou fazer um documento com vários assinantes, aí você vai entender. Certo. Tá? É bem simples também. Isso tudo é definido no momento que a gente está criando o documento. Ah, entendi. Aí Tá? você entendi. Tá. Eu vou fazer o upload do documento com a assinatura já, só para vocês verem que o CIGAD faz a verificação. Certo. Então, ó, estou preenchendo aqui, ó, ofício, o próximo número 60, é o que está lá no meu PDF, ele é o 60. Teste. Esse daqui é para o meu diretor. Então, estou acrescentando o destinatário aqui. Upload. Então, vou fazer o upload do ofício, o PDF, que é ofício com assinatura. Ó, vocês estão vendo que o CIGAD agora está dizendo que o documento possui uma assinatura válida. E ele está mostrando o detalhe da assinatura, inclusive. Que eu assinei com uma ICP o meu CPF, a validade da minha assinatura, né? Essa assinatura da ICP tem validade de 1 ano. Vou salvar e finalizar aqui. E qual que é a diferença agora? Esse documento já está assinado. Então, ele não vai ficar pendente de assinatura. Ele seguiu direto para comunicações. Eu vou aqui no menu Comunicações Conferência, só para vocês verem que ele já está aqui. Então, ó, ofício 60, recebeu o protocolo aqui, e ele já está para a Conferência da Comunicações. Eu vou imprimir para vocês poderem visualizar como que ele ficou. Então, ó, diferente do documento assinado pelo CIGAD, não recebeu aquele QR Code e aquelas informações sobre assinatura, porque o documento já estava assinado, estava com a assinatura do ICP Edu, que é essa assinatura que está aqui em cima do meu nome aqui. E as informações do protocolo estão aqui